Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Por favor, abra um livro na página 198. O título de hoje é A Escrita. Agora que nós já aprendemos um pouquinho sobre a comunicação oral, a gente vai para a comunicação escrita. Vamos lá. A comunicação por meio de textos escritos à mão se desenvolveu há milhares de anos e permanece até os dias atuais, pois ainda existem pessoas que escrevem bilhetes, mandam cartas, anotam informações em pedaços de papel, etc. Também existem as lições de casa que você escreve à mão, o que significa que você está se comunicando por meio da escrita. Olha a imagem e a legenda aqui embaixo. Hoje em dia, poucas pessoas escrevem cartas à mão, mas no passado, esse era o jeito mais utilizado pelas pessoas para trocar informações. Número 1. Como você faz quando quer enviar uma mensagem para alguém? Respondam aí. Seguindo, a imprensa. Você utiliza ou já utilizou uma impressora? E aí, gente? A impressora é uma máquina que imprime na folha de papel o conteúdo que está no computador. Ela trabalha rápido e a impressão costuma ficar perfeita. Fácil, não é? Mas nem sempre foi tão simples assim. Antes da invenção da máquina impressora, os livros eram escritos à mão, um a um. Imagina se você tivesse de escrever à mão o livro inteirinho. Seria bem demorado, não é mesmo? Página 199. Por volta de 1450, na Alemanha, um senhor chamado Johannes Gutenberg promoveu uma grande transformação na arte de fazer livros. Ele inventou uma máquina de madeira que podia criar e reproduzir páginas com o mesmo texto. Essa máquina funcionava pressionando a folha de papel sobre letras moldadas em cubos de metal ou de madeira e cobertas de tinta. A partir daí, a partir dessa experiência bem-sucedida, foi possível reproduzir textos e imagens em grandes quantidades, sem mais precisar escrever um a um à mão. Os livros impressos tornaram-se mais acessíveis a um número crescente de pessoas, difundindo, ou seja, ampliando o conhecimento e criando uma verdadeira revolução na comunicação. A tia falou aqui no difundindo, ampliando, mas difundindo é espalhando, tá bom, crianças? Bom, a invenção da imprensa também possibilitou o surgimento de jornais, revistas, selos, mapas, cartazes, rótulos e o papel moeda, que é o dinheiro que utilizamos. Vamos analisar essas duas imagens aqui, ó. Essa é uma gravura feita em 1881, representando Gutenberg em seu trabalho de impressão de textos. E aqui embaixo, ó, as letras usadas por Gutenberg em sua máquina eram parecidas com a da imagem ao lado. Então, as letras que ele usava naquela imprensa antiga eram parecidas com essas aqui. Bom, vamos agora para a nossa curiosidade aí no Você Sabia? Antes da invenção de Gutenberg, por volta do ano 700, os chineses começaram a usar blocos de madeira entalhados para imprimir imagens e palavras. Eles passavam tinta no bloco e depois o pressionavam contra o papel, criando uma espécie de texto impresso. Era como se fosse um carimbo, tá? Entalhar, criança, significa cortar, recortar, moldar ou esculpir em madeira ou outro material. Bom, vamos para o nosso segundo textinho de hoje, que se chama Os Meios de Comunicação de Massa. Vamos lá. Alguns meios de comunicação conseguem informar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Por isso, são chamados de meios de comunicação em massa. Entre eles, os mais conhecidos são a televisão, a internet e o telefone. Outros menos utilizados são o rádio e os jornais impressos. O rádio. A primeira estação de rádio começou a transmitir notícias em 1920. No Brasil, a primeira transmissão de rádio ocorreu em 7 de setembro de 1922. De 1930 a 1950, o rádio era a principal fonte de entretenimento e informação para as pessoas.
No Brasil, esse período ficou conhecido como a Era do Rádio. Além de música, as pessoas ouviam notícias, programas de humor, narrações esportivas e até radionovelas. A radionovela era uma novela, como as que passam na televisão, mas transmitida pelo rádio. Como ninguém vê as personagens e as cenas, as pessoas apenas escutavam a história e imaginavam o que estava acontecendo. Nessa época, o aparelho era semelhante ao apresentado na fotografia a seguir. Olha só a imagem aí, modelo de rádio na década de 1930. A palavrinha entretenimento significa distração, diversão, tá bom, crianças? Olha aqui, ó, no nosso glossário. Vamos agora para a nossa atividade. Você e sua família escutam músicas ou notícias pelo rádio? Se sim, em que local e hora do dia vocês costumam ouvir o rádio? Podem responder aqui, tá bom? Vamos agora para a página 201 com mais uma curiosidade que o livro trouxe aí. As informações transmitidas por programas de rádio e de televisão são transportadas por ondas invisíveis, chamadas de ondas de rádio. Essas ondas também são usadas em radares, celulares, telefones sem fio, redes de computadores, entre outros aparelhos de comunicação. Vamos seguir o nosso texto. Atualmente, a transmissão de rádio pode ser feita por outros tipos de aparelho, como o celular e o computador. Isso quer dizer que você não precisa mais ter um aparelho de rádio para ouvir rádio. Coisas da tecnologia, não é mesmo? Isso não significa que o aparelho de rádio desapareceu. Ele ainda é um meio de comunicação muito utilizado pelas pessoas, principalmente em locais mais distantes das grandes cidades. Mas nem sempre foi assim. Apesar de ser o meio de comunicação mais utilizado até a metade do século passado, o rádio era muito caro e os aparelhos eram grandes e pesados, por isso nem todas as pessoas conseguiam ter um em casa. Essa realidade é narrada, ou seja, é contada no trecho da notícia a seguir. Ela traz o relato de João André de Ponte, colecionador de rádios antigos. Vamos ler esse relato aí, gente. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, eu ia para a casa do vizinho para ouvir rádio. A gente morava no sítio e tinha aqueles programas de música sertaneja. Às vezes, a gente ia no escuro, andando até 1 quilômetro para chegar na casa do vizinho e escutar rádio, conta João. Sempre tivemos muita dificuldade de ter rádio, conta. Bom, número 3. Anos atrás, o rádio divertia e informava a maioria das pessoas. Converse com seus colegas. Vocês acham que o rádio tem a mesma função ainda hoje? Vocês podem responder para a tia isso aqui nessa partezinha, tá bom? Agora nós vamos para a página 202, finalizar os nossos exercícios. Atividade 4. Observe estes modelos de rádio. Então, nós temos aqui 2 modelos de rádio. Letrinha A. O que mudou do aparelho de rádio mais antigo para mais novo? E o que permanece igual ou quase igual? Letrinha B. Em quais outros aparelhos é possível ouvir rádio? E última atividade de hoje, atividade 5. João André, o colecionador de rádios da notícia que você leu, disse que sua família tinha dificuldade para ter um rádio. Isso mostra que nem todas as pessoas têm acesso aos meios de comunicação. Em sua opinião, como uma pessoa pode ser prejudicada se não tiver acesso às informações? Pensem e respondam. Eu quero uma resposta muito legal nessa atividade 5, hein? Principalmente pensando na atual situação que nós estamos vivendo, que os meios de comunicação são essenciais, tá bom, crianças? Pensem sobre isso e qualquer dúvida que vocês tenham nas atividades já sabem, é só me chamar. Um beijo!